Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintel. Eu sou Danilo Corsi. E hoje nós vamos contar para vocês uma história de ditadura e homossexualidade, arte e AIDS, liberdade e muita dança. Uma história da qual muita gente só conhece as inspirações, o que veio depois do original. Dzi Croquettes era o nome dessa trupe de atores e bailarinos que fez algumas das produções mais vanguardistas da história dos anos 1970 e que hoje a gente conhece tão pouco. Mas antes, o vinho de hoje. Me conte, Danilo, o que o Drinco separou pra gente? O vinho de hoje é o La Jolie Carignan 2017, que é feito com as uvas pouco conhecidas Carignan, mas que produz vinhos elegantes e complexos, como os personagens da história de hoje. Você pode comprar essa maravilhosidade e experimentar uma uva nova por um pouco mais de R$40, fazendo sua compra pelo Drinco. O Drinco, nosso patrocinador querido, é um hub de ofertas e nos dá uma pequena comissão a cada compra que você faz por um link do site. Se você gosta do podcast, vai gostar de saber que está ajudando a colocar mais vinho na taça cada vez que faz uma compra por lá. Vamos ao brinde? Tem cheiro de mato, tem gosto de coco e tem samba nas leis, tem balanganda. Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito do Brasil. O ano é 1972. O Brasil vivia sob o Ato Institucional número 5, o AI-5, que tinha sido decretado em dezembro de 1968, pouco mais de 3 anos antes. A ditadura apertava. No Rio de Janeiro, um grupo de artistas se juntava para fazer um espetáculo e mudar muito da estética dos anos 1970 por aqui. Surgiu Dzi Croquettes, que contestava a ditadura de uma nova maneira, pelo escracho, pelo humor, com uma estética alucinada. Era um grupo de homens peludos, cabeludos, fortes, que dançavam com passos duros, agressivos, mas vestidos de mulher. O andrógeno, masculino e feminino, tudo ali no palco ao mesmo tempo. Eram 13 os artistas. Lenny Dale, Wagner Ribeiro de Souza, Cláudio Gaia, Cláudio Tovar, Ciro Barcelos, Reginaldo de Poli, Bayard Tonelli, Rogério de Poli, Paulo Bacelar, o Paulinho, Benedicto Lacerda, Carlinhos Machado, Eloy Simões e Roberto Rodrigues. A pronúncia é dz ou dzi? Já vamos saber, mas é dzi. É dz. Dz. Tá bom. It's the American way. The world is a stage. Stage is the world of entertainment. A Dzi Croquettes. Zi. Vem, Wagner. Dzi Croquettes. Zi. Uau. Dzi Croquettes. Zi. Esses caras lotaram teatros no Brasil e na Europa. Mesmo a diva Liza Minnelli invadiu o camarim para se apresentar. Ela queria ser amigo daqueles malucos brasileiros na vanguarda de tudo. Legal, né? Eu ia curtir a Liza no meu camarim. Não sei. Depende da versão dela, né? Se é aquela versão robotizada. Não, é Liza de cera. 1972. Tá, sei lá. Ela é meio cafona demais. Liza. Cafona. As palavras da Liza, eles eram absolutely outrageous, and I love it. Numa tradução livre, totalmente ultrajantes. E eu amei. Acredito, mas não nela. Ela é legal. No, but I'm a fan of everybody. I go, I see all the new people. I go, I find the music. I will search. And I believe in being very helpful to new people. I mean... Bem, os shows confundiam a censura no começo. Não tinha nada politicamente partidário lá. Nenhum recado claro contra a ditadura. Parecia só humor. Mas não era. Os corpos fora de lugar, o fato de dizerem que não eram homens, mulheres, gays, só gente, tudo isso contribuiu para continuarem, ainda que os censores tentassem, de tempos em tempos, acabar com o espetáculo, sem saber muito como justificar. Conseguiram diminuir a nudez, colocar maçungas maiores, mas nada muito além disso. Como é que isso passou pela censura, hein? Então, é porque justamente isso, eles não tinham
um recado político claro, sabe? Eles não falavam, abaixa a ditadura. Então, os caras olhavam e falavam, tipo, são os caras vestidos de mulher fazendo um espetáculo cômico. E a família tradicional? Pediram sungas maiores. A família tradicional pediu sungas. Merci beaucoup. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux Carmen Miranda ici maintenant. Mais c'est Carmen Miranda, ela on a des filles fantastiques là au studio. Quelle fille? Quelle fille? Ah, il y a Isolda, parece. Ça, c'est une fille? O Dzi se apresentava com uma família de 13 parentas, com um representando o pai e todos os outros figuras femininas, entre mãe, filhas, tias, sobrinhas. Eles meio formavam essa coisa meio família, assim que se apresentavam. A mãe era o Wagner Ribeiro, que fazia música, escrevia, compunha, mesmo sem tocar nenhum instrumento. Esse cara era bem maluco, porque ele fez 2 anos de medicina e estudou filosofia depois, e aí ele virou artesão e artista plástico. Depois ele virou ator, músico e autor. Ele fazia roupas também. Criou uma marca que chamava Embaixada de Marte, por onde podia vender seu trabalho. De uma família católica e cheia de irmãos, Wagner teve problemas em se assumir como homossexual, mas ao fim se tornou um personagem inesquecível, que falava qualquer coisa com sua marca registrada. Uma vozinha feminina, bem fininha. Deve ter sido um inferno, né, na vida desse cara, assim, ficava pulando de galho em galho e não podia se assumir, viver uma vida normal, porque, enfim. Eu acho que ele era um gênio, na real, porque ele era um cara super... Ele veio de uma família bem tradicional, com uma pancada de irmão do interior, mas, tipo, ele foi fazer medicina, assim. E aí ele ficou 2 anos fazendo medicina, aí ele foi fazer filosofia. E ele tinha esse problema de se assumir como homossexual, que quando ele se assumiu, meio resolveu todos os problemas. E aí ele conseguiu, tipo, criar pra caceta, assim. Mas imagino que ele tinha esse medo da família, né? Sim, tinha um medo brutal da família. Tanto é que, assim, foi nesse momento que ele meio largou a medicina, largou tudo, virou ator, artesão e tal, é que foi que ele saiu do armário de verdade, e aí... Tacou foda-se. E cresceu, assim. E na verdade, o espetáculo é meio dele, assim, o primeiro. Life is a cabaret. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer. As piadas do espetáculo vinham de um teatro do dia a dia, do improviso. Muitos consideraram Wagner Ribeiro o inventor do teatro besterol, que acabaria formando uma geração de atores nos anos 1980. Um humor nonsense besterento que rompia a quarta parede o tempo todo e formou o que depois viria a ser o humor de grupos como TV Pirata, Asdrubal trouxe trombone e outros. Ele foi literalmente a mãe da ideia do Dzi, baseado num roteiro seu. O Asdrubal foi logo depois, né? Se eles são 73, o Asdrubal começou 76, 77 mais ou menos, eu acho. Eu não sei exatamente as datas, eu sei que, tipo, já para os anos 80, essa coisa do teatro do besterol, desse nonsense, né, de você fazer quadros que são políticos não políticos, de falar sem falar, estava bem em voga. Um teatro chamado besterol, foi ali que começou. Uma fonte da qual todos nós bebemos. Nós morávamos assim, uns 2 em cada quarto, o Lênin tinha um quarto dele sozinho. Era uma tribo mesmo. Então as pessoas, os fãs... Aquela sua pergunta do começo, o nome do grupo veio de The. Um jeito completamente maluco e brasileiro falar um artigo The. É Dzi, The. Eu não sei falar como eles deveriam ser. Nossa, como é que eles chegaram nessa... Dzi. Dzi croquetes. Dzi croquetes. E o croquetes veio porque, segundo eles, nós somos basicamente croquetes. Uma massa recheada de carne. A ideia do nome veio, claro, numa cerveja num boteco. Eles não eram coxinhas. Isso eu posso garantir, eles eram croquetes. Não. Você não acha que o contrário de coxinhas devia ser croquetes? Não, sempre será mortadela. Então, mas croquetes tem uma razão, tem uma história. É, tudo empanadinho também. Empanadinho. Mas o grupo realmente começou a acontecer quando o Lenny Dale, que já era um famoso bailarino e coreógrafo americano, entrou para o grupo. É o que Maravilha e Miele foram os primeiros a apoiarem a história. Aliás, o Miele foi o cara que inventou o stand-up comedy no Brasil, né? Assim, ele foi um dos primeiros a fazer isso.
Miele era um gênio. Se não foi o primeiro. O Miele, ele foi... A Elke, a história é que a Elke levou o Miele para assistir os caras nos ensaios que eles estavam fazendo antes, ou numa casa pequenininha e tal, e aí ele levou para uma boate dele, o show, porque ele achou o show máximo. E aqui na Alemanha, a Miele é uma marca de aspirador de pó. É, Miele. No Brasil, ele é Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti. Cantei no ritmo completamente errado. Que foi isso? Qual que é o ritmo? Tutti Frutti, Tutti Frutti. Não é assim. Não lembro. Também não lembro, mas é isso. Imagine pessoas mostrando peitos com frutas. Bem, o Lenny Dale, ele era uma super promessa da Broadway. Ele era um bailarino excepcional que tinha sido uma estrela mirim. Mas ele era demais mesmo pra Broadway. Ele era meio um bad boy rebelde que exagerava movimentos, figurinos. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, mesmo nos musicais. Tipo um RuPaul, assim. É, tipo exageradaço, assim. E aí ele não conseguiu tanto espaço na Broadway porque ele quebrava, né, a regra o tempo todo. E aí ele foi contratado por um empresário carioca que viu o Lenny se apresentar nos Estados Unidos para dançar no Brasil. Aí ele veio e nunca mais saiu. Ele se apaixonou pela bossa nova. Ele ensinou a galera a usar iluminação, palco, sabe? Tipo, ele pegou todo esse conhecimento de fazer um espetáculo de Broadway. Coisa da Broadway. E trouxe pro Brasil e apresentou isso pra bossa nova, assim. E aí a galera pirou. Ele não cumpria as regras, ele se aventurava, exagerava. Ele mudou o jeito de fazer até música e dança, assim, nessa época da bossa nova. E ele chegou a gravar CDs, discos. Não, na verdade, discos. Mas quem dança bossa nova? Então, o Lenny Dale ensinou um jeito de dançar bossa nova. Meu Deus. E ele gravou um disco com um sotaque muito ruim, assim, americano, tipo, o pato, venha cantando alegremente, quen, quen. Depois a gente coloca aí. Vamos lá. Mentira, o pato venha cantando alegremente, quen, quen, quando mais recurso eu te pede, para cantar no samba. Bem, além de um coreógrafo excepcional, ele era também um carrasco treinando as pessoas, o Lenny Dale. Tipo, ele 8 horas diárias de treino, sem atraso, sério e pesado. Para um bad boy tá muito capitalista. Não, ele era extremamente exigente com a arte, não com a vida, tá? Mas tudo ficava muito além do que o Brasil já tinha visto. Tipo, no Brasil ninguém fazia isso, assim, ninguém tinha essa técnica, não, essa forma de pensar profissionalmente mesmo, sabe? Pensar um espetáculo profissionalmente desse jeito, assim. E aí, o resultado dessa mistura do Brasil com o Egito, mas no caso do Brasil com a Broadway, foi que surgiu uma coisa que ninguém nunca tinha visto, que era uma mistura dos ritmos, que mudou um novo jeito de dançar, com um pouco de Broadway, que o Lenny Dale trouxe, e muito da bossa nova. Então, tipo, tudo isso veio ao mesmo tempo. Eu vi uma cena do Lenny Dale, num dos vídeos que eu estava assistindo, em que ele tá deitado no chão, assim, com os joelhos embaixo da perna, e ele levanta, tipo, sem colocar a mão, ele levanta pela ponta do pé, assim, ele consegue erguer todo o corpo dele a partir da força do pé. Foi uma das coisas mais surreais que eu já vi, assim, parecia, tipo, imagine um super-homem fazendo alguma coisa. A gente tinha medo da censura, né, porque era uma coisa nova, né, gente vestida de mulher, a censura podia vetar, podia censurar partes, podia fazer o que quisesse. E qualquer mexida pra gente era chato, né? Era insuportável a história da censura, era uma coisa absurda, louca. Mas o Lenny Dale também era um porra louca. Ele era um maconheiro de marca maior. E um dia, numa batida policial, ele foi reconhecido. Prenderam, deram uma geral, levaram todo mundo, e aí o delegado reconheceu o Lenny Dale, que já era meio famoso, e falou: Lenny, pega aqui sua bolsa pra você ir embora. E ele, que sabia que tinha um baseado dentro da bolsa, tentou dar uma de louco. Falou, não, essa bolsa não é minha. Opa, não é minha, não. O delegado, então, falou, peraí, então deixa eu ver de quem é. Ele jogou tudo que tinha dentro da bolsa na mesa, e lá tinha um baseado e um passaporte americano escrito Lenny Dale. Aí o Lenny foi preso, e ele foi condenado a 1 ano de prisão. Mas ainda assim, ele era liberado para dar aula de balé. Fez esquema com os caras lá, né? Eu não sei como. Provavelmente esqueminha.
Aí os policiais levavam e buscavam ele de Camburão para ele dar as aulas para socialites e para elite carioca, que causava ainda mais, né? Imagina. Enfim, ele dava aula de balé. Quando os 13 originais se uniram definitivamente para formar o Z, criaram uma tribo. Eles chegaram a morar juntos, tanto no Rio, na casa do Wagner, em Santa Teresa, quanto em São Paulo. Tudo acompanhado pela nega Vilma, uma mulher que era de governanta a controle de egos. Ela chegou a separar a briga entre a galera com mangueirada de água. E foi com grupo para todos os lugares que eles iam, inclusive a Europa, assim. Tipo, a nega Vilma ia... Tomava conta dos moleques. Tomava conta dos moleques, exatamente. A chegada do grupo, eles estavam fazendo show no Rio, e aí a chegada do grupo em São Paulo abriu espaços e fez com que o grupo se consolidasse ainda mais como símbolo do movimento gay. E ele virou uma moda em São Paulo, arrastando fãs que chegavam para assistir o espetáculo mais de 20 vezes. Dizem que até muita gente em São Paulo começou a se vestir como eles. Acredito. Tipo, virou um... Sim, tipo K-pop. Aquela palavra que você gosta. Coqueluche. Coqueluche. Aí, curiosidade, tem uma curiosidade que é muito legal. Uma atriz que é amiga do grupo, a Duzi Nakarate, inventou a expressão tiete ali, por causa do grupo. Baseada nas coisas que uma amiga da mãe dela, a dona Tiete, que se intrometia em tudo, sempre estava presente, sempre estava torcendo por você. E aí ela começou a falar, tipo... Por que tem todas essas tietes aí, sabe? Tipo, nossa, vocês estão cheios de tietes, que era tipo a dona Tiete. Que estava sempre presente. Sempre presente. E aí o termo pegou, eles começaram a usar, tipo, para as pessoas que gostavam do Dzi, e acabou dicionarizado o termo hoje, assim. Só que no Ruais diz que era para fãs de Ney Matogrosso, mas tá errado. Polêmica. Não era para fãs dos Secos e Molhados, era para fãs do Dzi Croquettes, que veio antes dos Secos e Molhados. Enfim, essas tietes do grupo eram tão presentes que chegaram até a fazer um espetáculo próprio. As Dzi Croquetas. Dzi Croquetas. Eu odeio essa palavra. As Dzi Croquetas. Foi um fiasco, mas das 20 meninas que faziam o espetáculo, sairiam 3 para criar um outro grupo de muito sucesso. As Frenéticas. Que toca essa música aí? É engraçado pensar nesse Brasil tão repressor e ao mesmo tempo tão cheio dessa cultura de libertação sexual, artística, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Nesse caso ali, ele era conservador na economia e liberal nos costumes. Pelo visto. Mas é bem engraçado pensar nisso, que é tipo anos 70, auge da repressão, mas tem uma coisa acontecendo, assim. Porque era, assim... O Brasil sempre teve um movimento meio tardio das mudanças, né? Assim, teve todo o movimento de liberdade civil, né? De direitos civis nos Estados Unidos da década de 60, França 68, e o reflexo toda daquela cultura da liberalização sexual das mulheres nos Estados Unidos da década de 60. 10 anos depois, estava chegando no Brasil. É o movimento hippie da década de 60, né? Eles não eram bem hippies, mas eles já estavam quase como uns 80 ali, eles estavam bem na transição. Eles foram precursores dos 80, mas assim, eles pegaram até por conta, acho que do americano, né, o Lenny, que veio, trouxe essas referências. Sim. Bem, depois de um tempo, em São Paulo, eles voltaram ao Rio, e aí o Lenny foi atropelado por um ônibus e quase morreu. Dizem que ele só não morreu por conta da força do corpo dele de bailarino, assim, tipo, ele quebrou 4 costelas, perdeu todos os dentes. Sabe? Ser atropelado por um ônibus. Foi bem pesado. E eles conseguiram mais uma vez liberar um espetáculo pela censura e fizeram até algumas apresentações, depois de 40 dias. O Lenny devia ficar 3 meses parado, mas depois de 40 dias ele voltou ao palco. Assim. Aliás, nessa época aí tem um efeméride aqui. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o Almir Pernambuquinho, ele foi assassinado. Ele estava num bar no Rio de Janeiro quando um grupo de portugueses começou a provocar o pessoal do Dizzy. Tinha saído num espetáculo lá e do bebê. O
grupo de portugueses começou a fazer um monte de provocação e o Almir Pernambuquinho tomou as dores, saiu na mão com um português e o cara meteu uma bala na cabeça do Almir. Jesus, eu não sabia dessa história. E aí esse português só pegou nada com ele, assim, ele alegou legítima defesa e todo mundo, tá bom, vai embora. Nossa, que absurdo. Bizarro. Horrível. Do Pernambuquinho. Saio de Copacabana por muito dinheiro ou então morto. Almir Moraes Albuquerque costumava repetir a seus amigos esta frase premonitória. Na madrugada calorenta de 6 de fevereiro de 1973, seu corpo caiu no calçadão da Avenida Atlântica, abatido por 2 tiros disparados pelo turista português Arthur Garcia Soares. Mas aí, nessa época, no Rio, eles conseguiram liberar mais um espetáculo na censura e fizeram mais algumas apresentações. Mas a grana, de verdade, não estava no Rio. Então, eles voltaram para São Paulo, pensando em juntar dinheiro para ir para a Europa e evitar, assim, tipo, vamos sair vazado, porque a gente tá cada vez mais, os caras tão perto de pegar nós. Tirar. E aí, eles resolveram ir para a Europa, juntaram uma grana em São Paulo, mas eles não tinham contato nem nada, mas eles foram na raça. Enfim, eles pegaram toda a grana, 2 toneladas de roupa e 3 quilos de maconha e embarcaram no navio. No porto, a fiscalização começou a abrir todas as malas em busca de drogas, porque eles falaram, é artista, né, vai estar cheio de droga. Mas o responsável disse que não abriria as malas se eles dançassem pra galera da alfândega. Que fase. E aí eles falaram, beleza, a gente vai dançar pra vocês. E eles fizeram um show no porto antes de embarcar para Portugal. Em Lisboa, eles conseguiram fazer um espetáculo, mas foi um redundante fracasso, assim. Não tinha espaço para algo tão fora do comum, assim. Que ano que era isso? 1974, mais ou menos. Estava naquele movimento ali da Revolução dos Cravos também, né? Não tinha... Acho que o clima não estava propício para isso. Foi um fracasso. Então eles estavam lá em Lisboa e eles decidem que um dos membros do grupo devia ir para Paris sozinho, com uma grana, para tentar abrir mercados. E aí esse cara, eu não lembro quem era, mas ok, eu também não escrevi, desculpa. E esse cara, ele conseguiu um contato com um fotógrafo que acabou pagando as passagens do grupo para eles irem de Lisboa para Paris. E aí conseguiram ir todos os de trem para Paris, de Lisboa para Paris. Lá, eles montaram o primeiro espetáculo, mas a imprensa resolveu boicotar o show. Basicamente não sabiam muito como rotulá-los, tudo era meio estranho, eles chamavam de travesti, sabe? Eles queriam colocar num outro universo e acabaram não falando sobre o assunto. Mas, quem volta à cena é... Tia Lisa, ou Liza. Tia Liza Minnelli, que ela adorava a galera. Sabendo que eles estavam com essa dificuldade para a imprensa, para entrar, né, para conseguir contatos e tal, no dia do aniversário, a Liza arranjou uma sessão especial para os seus amigos e para a imprensa à meia-noite de um show do Dizzy. Aí ela chamou o Valentino, a Catherine Deneuve, o Omar Sharif, a Josephine Baker, além de outras celebridades e a imprensa, para um show especial. Ganharam Paris, com o apoio da Liza, e viraram coqueluche. Grande madrinha, né? Assim, salvou o dia. Sim, depois desse show, toda a imprensa publicou no dia seguinte que os caras eram uma vanguarda, que era tudo. O Omar Sharif virou fãzão, eu acho muito engraçado. É o Doutor Givago. Doutor Givago, né? Omar Sharif. Após um tempo, eles encerraram a temporada em Paris e foram para a Itália. Lá, no fim de algumas apresentações, descobriram que os empresários tinham fugido com dinheiro e deixado os caras na lama. Eles conseguiram meio sair de Roma, chegar numa cidade da fronteira com a Suíça, com a Itália, mas não sabiam o que fazer. Aí a sorte, ou não sei se sorte, mas o acaso foi para o lado deles de novo. A Josephine Baker, que tinha virado por causa da Liza Minnelli uma fã absoluta do Dizzy, ia voltar aos palcos depois de um tempo longe. Só a Josephine Baker, é isso? Só a Josephine Baker. Entendi. E ela era fã deles. E ela tinha comentado com o dono do teatro, que ela ia estrear, que era um teatrão em Paris, que ela queria ver o Dizzy depois dela, sabe? Eu vou fazer esses shows aqui, mas eu queria tanto que eles entrassem depois, porque eles têm tudo a ver comigo.
E aí, num lance bizarro do destino, a Josephine Baker sobe ao palco. Tem uma síncope cardíaca. Morre. Rapaz, os negros precisavam fechar o corpo, hein? A Josephine, no caso. Não sei. Não, mas isso foi bom pra eles, no final das contas. Porque o dono do teatro falou, não, a Josephine queria que vocês seguissem. Ele estava todo emocionado porque ela tinha morrido no palco, tipo, uns dias antes. E ele falou, não, vocês vão... Agora tem que continuar de qualquer jeito. Vocês vão tomar o lugar dela. E o espetáculo de vocês vai entrar no lugar da Josephine Baker no super teatro. Afinal, ela tinha morrido ali, né? Mas você imagina, tipo, você ir ao teatro pra ver o show de alguém e a pessoa morre. Bizarro. Nossa, enfim. Então, no fim, eles são convidados. Eles estão lá na fronteira da Suíça com a Itália, todos zoados. Eles são convidados a voltar para Paris, para um teatro ainda maior e para uma temporada enorme. Assim, eles ficam 1 ano e fazem um mega sucesso. Aí eles foram de Paris para Londres com a proposta de ir para Nova York depois, conquistar Broadway, que era o sonho de muitos, inclusive do Lenny. O Lenny fazendo o seu revenge. Mas um belo dia, alguém não gostou de alguma coisa. Parece que foi a mulher de um militar que assistiu o espetáculo e que não gostou de alguma coisa, falou com o marido mandou censurar, mandou parar. Simplesmente mandou parar o espetáculo. A gente chegou para fazer o espetáculo. Aí, não pode fazer porque tem uma ordem, está aqui, uma ordem da censura para simplesmente cancelar o espetáculo. Só que, numa dessas decisões muito imbecis e contra a vontade da orácula Nega Vilma, decidiram que eles não iam para Nova York, eles iam voltar para o Brasil, bancados por um empresário baiano. Diziam que estavam com saudade, e os que queriam mesmo ir para Nova York acabaram sendo o voto vencido. A dona Vilma, muito esperta, resolveu ficar na Europa mesmo. Falou, não vou voltar para o Brasil para ir para a Bahia, não. E aí, numa fazenda da Bahia, com pó e maconha à vontade, e só uma promessa de show em Salvador, eles começaram a brigar. Sem Vilma por perto para ligar a mangueira, romperam. Era o fim da formação original do Psicroquete. Que coisa. Trocaram a chance de ir para Nova York para ir para um lugar bizarro na Bahia, enfim, só podia dar errado mesmo. Não, foi uma decisão muito estúpida, assim, foi a decisão mais estúpida de todas, assim, da galera. Eles estavam no auge, fazendo show que fizeram 1 ano de sucesso em Paris, foram para Londres, fizeram um enorme sucesso, foram chamados para ir para Nova York, que era, tipo, chegar ao topo do mundo. Resolveram ir pra Bahia. E aí falaram, não, estamos com saudade, tem esse empresário baiano querendo voltar. É sempre aquela história, né, sentindo falta do arroz com feijão. Então. E aí eles voltaram, só que aí, tipo, na verdade, durante esse tempo, o Lenny, tipo, ele tinha sérios problemas com drogas, assim, e ele tava, tipo, completamente fora de si, porque eles tinham uma quantidade de cocaína e de maconha avontes lá. E aí, na verdade, assim, isso é que ele era também, ao mesmo tempo, esse cara super sério com relação à apresentação, né? E aí, os cenários do espetáculo de Londres e de Paris não tinham vindo para o Brasil. E aí ele falou, não, cara, a gente não tem como fazer o espetáculo sem cenário. Aí um dos integrantes falou, não, eu vou fazer um cenário. E aí o cara fez uma escada de cenário, literalmente. E aí o Lenny falou, cara, não vou me apresentar. Eles nem se apresentaram na Bahia. E aí quando ele falou, não vou me apresentar, e aí não se apresentaram, aí tipo o grupo rompeu. Como assim, né? Entendi, foi tretas. Foi feio o negócio. No fim, 6 integrantes e mais umas novas caras surgiram com um espetáculo que não fez muito sucesso. Se chamava Romance e não animou ninguém. Nesse momento, como que é o nome daquele cara da Globo que dança e canta? Fernando? Oi? Sabe aquele cara da Globo que canta e dança? Luiz Fernando? Não faço a menor ideia do que você está falando. Enfim. Chamava Romance e não animou ninguém. Na segunda tentativa, o TV Croquettes fez o Dizzy voltar a fazer um relativo sucesso, mas ainda não tanto quanto antes, mas algo. Melhorou. Mas aí já estamos chegando na década de 80, quando surge a AIDS. Paulette, Gaia, Eloy e Lenny são contaminados e morrem entre 1984 e 1992. Tipo, foram anos que a gente perdeu muita, mas muita gente talentosa. No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Foi horrível. Você lembra do Paulette? Ele chegou a fazer uns... Eu acho que era Vivo Gordo.
Talvez, assim. Era um cara meio bailarino, assim, tipo, bem talentoso mesmo. E aí um dos integrantes teve um aneurisma dessas coisas da vida. E teve uma coisa absurda que foi um número enorme de 3 pessoas assassinadas do grupo. Bom, Brasil que mais mata, né? Então, 2 foram assassinados em teóricos assaltos à residência no Brasil. E um foi assassinado em Paris, em umas circunstâncias não muito bem explicadas. Tipo, basicamente, encontraram ele com umas roupas de umbanda e umas coisas, tipo umas guias por perto, então eles não sabiam se era uma coisa contra gay, uma coisa contra religiosa. Ritual, então. Assim, num período de 15 anos, morreram 8 dos 13 integrantes, todos jovens, e com muita coisa para fazer. É uma tristeza, mesmo que o grupo já tivesse acabado há um tempo, assim, mas, tipo, 8 de 13 é muita gente, né? É muito, assim, mais da metade, assim, período muito curto, né? Tipo, gente não tinha... Que cada um poderia também ter carreiras individuais bem-sucedidas, né? Gente de 40 anos, assim, sabe? Enfim, mas para tirar um pouco o gosto amargo da boca, o Dizzy Croquettes foi responsável pelo abrir de olhos de uma geração. Se você pensar na estética dos Secos e Molhados, que vieram em 73, dá pra dizer que eles beberam muito nessa fonte, assim. Mas aí eles são... O Dizzy também não é de 73? 72, 73, 74. Então, tipo assim, o primeiro espetáculo de 72. Então, tipo, o Ney Matogrosso até fala que ele vai ver seguidamente o Dizzy. E os grupos de besterol também beberam lá. E gente que depois criou TV Pirata e até chegar no Cacete Planeta. Tudo isso tava meio nessa mesma onda do humor, desse humor besterento, assim. E eles também são os pais brasileiros dessa estética meio andrógena, travestida, que não deixa de ser moderna até hoje, se você pensar. Eu acho que até... Aí eu devo discordar um pouco. Eu acho que até a estética travestida, essas coisas assim, mas eles não tinham nada de andrógeno, né? Eles eram caricaturais, assim. Eram homens barbudos, gigantescos. Era mais caricato do que andrógeno. Não era andrógeno. Vamos dizer que era... É que não existe uma palavra para quando você é as duas, não binário. Sim, mas era uma espécie de um espetáculo, né? Assim, não, mas eles chegavam a andar na rua também, assim. Entendi. Eles levavam pessoas a fazer isso também. Os seguidores dele passavam batom e saíam de salto, sabe? Eu acho que é uma estética travesti mesmo, né? Crossdresser. Crossdresser, E que assim, era não binária mesmo. É tipo homens peludos vestidos de mulher. Tipo aquele cara que tem aqui na Alemanha lá, como ele chama? Cantor? Lupita Wurst. Conchita Wurst. Conchita Wurst. Maravilhoso. A gente estava no Bobinô ensaiando para a estreia e chegou o disco da Elis pro Lene. Ela mandou para ele. Tinha uma carta, falava muito de filho, uma coisa assim. O Lene ficou muito emocionado com isso. E ele já pegou, já subiu pro disco e já começou a montar o Dois Parados pra cá, para ele e o Wagner. Enfim, eles estavam... Mas isso em 70, né? Então eles estavam muito, muito, muito à frente do tempo, assim, se você for pensar. E eu aposto que eles se divertiram muito nesse período, né? Eles estavam todos juntos, criando pra caramba, saindo de armário, se expressando, fazendo sucesso, conhecendo gente muito bacana, assim, né? Não a Liza. A Liza, inclusive. E a Catherine Deneuve. E a Josephine Baker. Sim, essas eu concordo. A Omar Sharif. E a Liza? Não, a Liza não. Mas ela ajudou ele. Ponto pra ela. Toca New York agora, por favor. Sobe o som. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Por fim, eu recomendo também um documentário chamado Dizzy Croquettes, que tem no YouTube e que é muito legal e inspirou grande parte desse roteiro. Lá você pode ver os moços em movimento e muitas entrevistas. É bem bacana. E aí, Danilo, gostou da história do Dizzy? Sim, eu conheci um pouquinho por cima já, mas agora tive mais informações, assim. É um bando de revolucionários que eu acho que, assim, esse período nefasto da história brasileira, assim, da ditadura, acabou fazendo eclodir, assim, uma leva gigantesca de pessoas talentosas, né?
Sim. Você acha que isso vai acontecer de novo agora que a gente está num novo período nefasto? É possível, mas que agora a coisa é um pouco diferente, né? Mas é possível que surja assim. Eu tava vendo a Polônia, que passa por um processo similar que está acontecendo no Brasil. A Polônia. E tá tendo várias formas de resistências através de artes, assim, tem coisas interessantes surgindo por lá. Então eu acho que a tendência é quanto mais você reprime, mais sai, sabe? Mais vem, com mais força vem. Também acredito nisso. Enfim, se você gostou dessa história, quer que a gente crie episódios tão bacanas quanto uma apresentação do Psicroquetes? Não, forcei. Menos. Forcei. Entre em contato com críticas, sugestões de pauta, ou só para dar um oi mesmo. Tem nosso site, o muitopior.com.br, e o nosso e-mail, contato@muitopior.com.br. A gente também está no Facebook, como Muito Pior Podcast, e no Twitter, no @MuitoPior. E você também pode ouvir a gente nos melhores agregadores de podcast. Todos os agregadores, quase todos. Praticamente todos. É isso, gente. Escreve pra gente, dá um oizinho lá e vai ouvir Psicroquetes cantando, que é legal. Tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br. Ouvido Piranga, Halston, Brasil com nossa prata amada. Tem nada esquisito no meu texto, tá lindo. Você que não sabe ler. Chupa mundo. Não sabe ler. Amigo procurando a prata amada. Iletrado. Prolixo. Iletrado. Depois perde a lição, fica chorando. Iletrado. Amigo procurando a prata amada. Pam. Pararara. 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 Tam. Tararara.